Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o que é normalidade, sobre o que é ser normal dentro de uma sociedade em desequilíbrio, em plena loucura e ebulição. Meu nome é Juliana Bernardo, eu sou facilitadora de consciência, sou terapeuta integrativa, trabalho com diversas técnicas e aqui embaixo na descrição você pode conhecer alguns dos meus cursos. Eu trabalho muito com pessoas que sofrem com ansiedade, com mulheres que querem se reconectar com o feminino. E a base do meu trabalho, um dos pilares é isso, é expandir a consciência e fazer com que a gente pense além do automático, além da programação dessa realidade. Então, um dos programas que mais nos mantém presos nessa realidade é o programa do normal. O que é ser normal e o que é loucura? Você percebe que muitas vezes a gente faz as nossas escolhas baseados em fugir dos julgamentos dos outros. Muitas vezes a gente não escolhe por nós, a gente escolhe pelo que esperam de nós, pelo padrão do que é ser normal dentro da comunidade, da sociedade em que a gente está inserido. E é interessante a gente pensar que a noção do que não é normal, do que é loucura principalmente, ela é uma noção recente. Se a gente for pensar até a Idade Média, por exemplo, aquele que era considerado louco era alguém que era considerado diferente, que falava sua opinião sem pensar, que divertia as pessoas, né? Se a gente for pensar na figura do bobo da corte, no louco do tarô, é essa imagem que a gente tem da irreverência, da liberdade, de uma certa inconsequência, de se vestir de um modo que seja exuberante. E depois, durante a Idade Moderna, a gente passa a excluir todo aquele que é diferente. E é aí que surge um conceito muito fixo do que é normalidade, e uma normalidade baseada na racionalidade. E toda outra forma de expressão, de entender o mundo, de percepção, passa a ser excluída. Então, tudo que é mais voltado para a criatividade, para sensibilidade, intuição, tudo que é mais ligado ao feminino passa a ser excluído também. E é nesse momento em que a gente começa a ter filósofos falando, como por exemplo, do penso logo existo, a definição do homem ligado a essa racionalidade, e é também nesse período que começam a surgir os manicômios. Por quê? Porque a gente passa a excluir geograficamente, né? Fisicamente, a gente precisa colocar num lugar todo aquele que é diferente. Só que os manicômios, eles não trancafiavam apenas pessoas que tivessem problemas mentais. Eles trancafiavam todos aqueles que eram considerados indesejáveis. Então, as mulheres que engravidavam antes do casamento, as pessoas que faziam oposição política aos dominantes da época, aqueles que pregavam uma religião diferente, aqueles que pregavam uma forma de vida diferente do que a normalidade diria que deve ser, né? E essas regras, elas vão ficando cada vez mais rígidas sobre o nosso comportamento. E mesmo hoje, depois que os manicômios foram encerrados, né, fechados em boa parte do mundo, no Brasil eles já não existem há algumas décadas, a gente vê o quanto esse padrão do que é normal, ele é introjetado em nós. E quantas vezes a gente faz escolhas para caber nesse modelo, mesmo que ele não funcione. Mesmo que não funcione o que é o trabalho normal, mesmo que não funcione um casamento normal, mesmo que não funcione a forma de me relacionar com a minha família do que é considerado normal. E aí nós vamos mutilando a nossa alma, nós vamos podando o nosso ser para caber dentro daquilo que esperam de nós. E já não há mais os manicômios, mas as pessoas passam a ser moduladas pelos remédios que elas tomam. Né? E aí vem o antidepressivo, o ansiolítico, os remédios tarja preta, e a gente passa a quimicamente adequar o nosso cérebro para caber dentro dessa realidade. E quando você vê, você já não está mais sentindo
porque é o que a maior parte desses remédios faz. Eles tiram a nossa capacidade de se sensibilizar e de sentir tristeza e angústia, mas também de sentir alegria, também de sentir prazer. E assim a gente consegue continuar exercendo as nossas tarefas. E aí, aos poucos, a gente vai se transformando quase numa máquina que só tem como função executar tarefas e, na maior parte das vezes, tarefas repetidas. Então, meu convite de hoje é para você pensar sobre quais são as concessões que valem a pena fazer, sobre quais são as adequações que você está disposta a fazer e quais que você vinha fazendo até hoje, mas que não fazem sentido e que estão te machucando. E se pergunte como você pode mudar isso. Qual é o medo que existe de ser diferente? Qual é o medo de assumir seus outros poderes além da racionalidade? Quantas adequações você tem feito que talvez não sejam mais necessárias nesse momento? Então é isso, meu convite de hoje para você pensar sobre o que é loucura e se a loucura, na verdade, não é a gente perder a nossa vida tentando ser normal, dentro de um contexto que não nos favorece, que não funciona, que não nos dá prazer, alegria, diversão, que só contrai o nosso ser, mas que não permite que a gente se expanda, não permite que a gente aprenda coisas diferentes, se relacione de uma nova maneira e crie um ser que faça sentido para você hoje, que assim a gente possa ser de fato a contribuição para uma nova existência, mais livre, responsável por seus atos e que seja de fato uma contribuição para si próprio e para o todo. Então comenta aqui para mim o que você acha sobre isso, se você já tinha pensado sobre isso, quais são as regras que mais te incomodam, o que você gostaria que fosse diferente. Um abraço e até a próxima.